Estamos de volta com o seu programa em Foco para você aqui na tela da Rede Premium TV. Sempre um grande prazer estar na sua companhia. Lembrando a você que acompanha o nosso programa, seja pela TV a cabo, em São Paulo, Rio de Janeiro ou em Fortaleza, Ceará. Além de ser um grande prazer estar com você, pode também nos acompanhar pela plataforma digital, pela redpremiumtv.com.br. Ali você acompanha 24 horas por dia a nossa programação, 7 dias por semana. E aquilo que você gostar, relate-nos, e o que tiver de sugestão também através dos nossos canais nas redes sociais. E você confere ainda o que já foi passado no nosso canal do YouTube, ok? Hoje nós estamos em foco com o Dr. Mário Solimene Filho, ele que é advogado e está hoje cuidando de uma questão tão importante em seu escritório, em sua vida profissional, que é a causa dos direitos humanos. Hoje nós estamos falando de temas importantes e agora nós vamos falar sobre a questão da criminalização da homofobia, que inclusive no dia 17 de maio, na última sexta-feira, foi o Dia Mundial de Combate à Homofobia. Foi isso, doutor Mário? Exatamente, foi dia 17 agora, sexta-feira, e foi uma data muito importante também, porque nós temos uma discussão importante agora no Supremo Tribunal Federal, justamente em relação à criminalização da homofobia, que está em andamento, é um julgamento que ainda está em andamento e que nós esperamos que acabe logo e com sucesso, né, que se inclua a homofobia. E nesses tempos que o doutor tem trabalhado com a pasta dos direitos humanos, especificamente o assunto da homofobia, já faz um tempo que o doutor está trabalhando? Claro, já faz bastante tempo que nós estamos trabalhando. Não posso dizer para você que nós somos um dos primeiros, né, que muitos colegas já têm trabalhado nessa área, mas eu acho que nós estamos na linha de frente já há algum tempo, principalmente porque há o estigma também em relação ao advogado que assume defender um grupo LGBT. E muitos colegas do grupo LGBT não assumiram, há alguns anos atrás, né, essa bandeira justamente por medo de perderem clientes, que isso é uma coisa que infelizmente acontece. No nosso escritório nós decidimos há muito tempo que foi um caminho natural, não tinha como fazer diferente, porque isso dentro dessa atitude de lutar por uma sociedade igualitária, o direito LGBT é uma consequência natural, as pessoas são iguais e nós tínhamos um tratamento diferenciado para o grupo LGBT dentro dos tribunais, dentro da legislação, inclusive. Então, essa luta hoje ela está num caminho muito avançado, há muita coisa para fazer ainda, mas há muitas conquistas que foram alcançadas pelos movimentos LGBT, em geral, pelos colegas que lutaram para isso, e também pelas decisões dos tribunais, né? Porque eles, como já havia mencionado antes, a sociedade segue e a legislação tem que ir atrás. E há juízes sensíveis à mudança social que aconteceu. E isso propiciou que esses direitos fossem conquistados. É uma coisa que é um esforço geral. Advogados, juízes, sociedade civil, movimentos sociais, e isso tudo caminha junto para chegarmos onde estamos hoje com muita coisa para fazer. Perfeito. Na minha opinião, doutor, eu não sei a sua, mas eu acredito que a movimentação de partidos políticos envolvidos em causas como essa, muitas vezes dá às pessoas que estão fora desse tipo de discussão uma visão errada, quando na verdade os próprios movimentos por si deveriam se tomar a maioria nos protestos, nas ações, e a gente vê poucas datas como essa e a representatividade dos partidos de uma certa forma tomando a frente. Me preocupa porque a gente acha, né, na verdade assim, a gente percebe que tem a função eleitoreira por trás disso. E como o doutor vê essa questão das lutas hoje envolvendo a classe em si e a partidária? Henrique, como nós falamos no bloco anterior, há uma polarização muito grande da sociedade hoje. E, como eu disse agora também, como muitos colegas no passado não quiseram assumir a causa LGBT por medo de perder clientes, isso acontece com o voto também. Então, há grupos hoje, que são grupos conservadores, que eles não querem assumir a pauta LGBT, mesmo se pessoalmente eles acham que isso é uma coisa justa, porque eles têm medo de perder
o voto daquele grupo social que ele representa, né? Do lado contrário, que é o lado dos partidos políticos que representam esses grupos, nós temos um desgaste natural que hoje está começando a se inverter, que é o desgaste da classe política como um todo. Então, as pessoas ouvem política, quem é essa pessoa? Um deputado estadual. Já pensam o que representa esse deputado estadual. O que é um erro. As pessoas precisam entender que a política é uma coisa muito importante para o país, porque é aí que nós decidimos o rumo da sociedade. Então, as pessoas têm que passar a compreender a política não como uma coisa ruim. E isso é destrutivo para o Brasil quando isso acontece. A política é uma coisa boa para o país. Então, há grupos, e aí nós temos que fazer um diferencial, porque nós temos direita conservadora, esquerda progressista. Os grupos, normalmente, que defendem uma pauta que dão algum apoio à causa LGBT são de esquerda, porque eles realmente eles querem, dentro desse pensamento progressista, que as pessoas evoluam, que a sociedade passe a ser mais igualitária. Isso é uma pauta dos partidos de esquerda, normalmente. Agora, individualmente, as pessoas podem ter opiniões diferentes, né? Mas eu entendo o que você está falando, que é uma coisa importante para que o pensamento das pessoas que estão fora do direito e fora da política, elas realmente têm essa impressão de que os partidos atrapalham. E o que nós precisamos fazer é melhorar isso, é melhorar o partido, melhorar as pautas e não cortar a política da vida do cidadão, porque se você fizer isso, nós vamos ter um problema. Exato. O Brasil vai para trás. Um grande problema, né? Enorme. Pela falta de engajamento e pela falta de crença de que os direitos dessa população é possível de acontecer, é que as coisas demoram, né, para ocorrer. Se todos estivessem mais engajados e atrás dos direitos, acho que... Sim, há interesses também contrários a que isso ocorra. Nós estamos falando de uma forma geral, né, politicamente. Agora, há grupos específicos que querem fazer com que isso não aconteça. E o que tem acontecido? Aí a gente vai entrar nesse problema do Supremo Tribunal que está sendo discutido agora. No passado, nós temos uma lei contra o racismo, né, que é uma lei que foi criada no fim da década de 80, em relação à discriminação raça e cor, né? No final da década de 90, essa mesma lei foi utilizada para que se colocasse também a questão de grupos sociais e religiosos e grupos de nacionais de outros países. Ou seja, deixou de ser uma coisa simplesmente em relação à raça, passou a ser uma exclusão de grupos sociais. Há movimentos conservadores que querem fazer com que o grupo LGBT não seja nem reconhecido como um grupo social, o que é uma bobagem, porque nós estamos vendo, olhando para ele, falando com eles, eles existem, nós estamos aqui. Então, você não pode fazer com que um setor inteiro da sociedade seja simplesmente ignorado. É verdade. E dentro disso, dentro do processo legislativo, havia uma pauta para se considerar a homofobia, que nada mais é, dentro do que nós entendemos, né, a discriminação contra a população LGBT, que não é só homofobia, né, nós temos LGBTfobia, que é um grupo social específico. Então, há setores da sociedade que não querem reconhecer isso e que fazem com que o processo legislativo pare. Portanto, não tem lei para dizer o que é homofobia e o que não é, se eu posso usar esse tipo de discriminação e vai ter uma consequência ou não. Então, dentro dessa lacuna que se criou, foi que se entrou com um processo, que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é justamente porque o legislativo se omitiu de legislar sobre a matéria e agora o STF legisla sobre a matéria. E vai dizer se a lei do racismo pode ser usada também para criminalizar a homofobia. E o resultado até agora é que sim, que isso vai ser usado e vai ser utilizado até que se crie uma lei específica ou até que, se por lei, se encaixe essa lei dentro da lei do racismo. Mas enquanto o legislativo se omitir a fazer isso, ela vai valer. Essa, pelo menos, tem sido a tendência dentro do julgamento que nós temos agora, está 4-0, e que nós esperamos que vá se resolver em breve. Uma triste cena, né, por parte do Legislativo no momento que a gente vive. A gente não pode generalizar, né? Esse é o Legislativo, primeiro, o Legislativo Federal, né? Segundo,
há grupos que querem fazer com que isso aconteça, mas eles não tiveram o apoio suficiente e a inércia é muito mais fácil de se promover do que a mudança. Então, se você sentar, pronto, não faço nada. E é isso que aconteceu dentro do processo legislativo em relação aos projetos de lei que queriam criminalizar a homofobia. Eles sentaram e não querem levantar. Como é que você levanta o elefante sem guindaste? Não dá. Mas é para isso que existe a Constituição Federal, que permite que o Judiciário se expresse em caso de omissão do Legislativo. Então, não dá para generalizar, mas a corrente que queria ficar sentada foi maior do que a corrente que queria levantar. Certo. Isso causou um prejuízo à população LGBT que está sendo remediado agora. Muito bem. Doutor Mário, qual que é o processo legal para a pessoa que se sente discriminada e em seu dever de relatar esse tipo de discriminação ao órgão competente? Tá, o que acontece é que muitos dos crimes cometidos dentro da área LGBT, eles não são nem reportados à autoridade policial. Então nós já temos um problema por aí. Por que eles não são comunicados? Porque essa pessoa ela pode sofrer o tipo de preconceito indireto. Por exemplo, ela vai ter que tornar público o fato de que ela pertence ao grupo LGBT. Isso vai lhe causar problemas, muitas vezes na família e muitas vezes dentro do próprio emprego. Nós temos muitos clientes, como eu falei para você, nós trabalhamos na área de direito civil. E nós temos muitos clientes que nos procuram, mesmo sem haver nenhum problema LGBT envolvido, mas porque eles sentem a confiança, porque nós trabalhamos com o grupo LGBT. E esse tipo de preocupação é uma coisa que socialmente, não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro, é uma coisa importante, porque as pessoas elas têm um reflexo direto em expressar aquilo que elas são, porque senão elas vão sofrer um prejuízo dentro do trabalho, dentro da família, dentro dos outros grupos sociais que elas convivem, né? Então, a primeira atitude seria conscientizar a sociedade que o grupo LGBT não é diferente de nenhum outro grupo, de nenhuma outra pessoa. São pessoas, são cidadãos com o mesmo direito de qualquer outro. Quando essa consciência social em todos, não só dentro do grupo LGBT, se estabelecer, a coisa vai ser uma coisa natural. Tá? E isso vai começar a melhorar. Mas o caminho hoje seria reportar isso para a autoridade policial. E aí depois se encaminha, né? Só que até agora a gente ainda não tem homofobia. E homofobia nós temos que explicar uma coisa que eu acho que é importante para o seu público. A homofobia, ela se diferencia da injúria homofóbica. A injúria homofóbica é um contra o outro. Se eu humilho uma pessoa por ser parte do grupo LGBT, eu não vou estar incorrendo no crime de homofobia. Por quê? Isso é uma injúria um contra o outro. Tá? Então, é crime de injúria, mas é tratado de uma forma diferente. A homofobia é a exclusão de um grupo. Então, por exemplo, se eu coloco no meu restaurante, eu tenho uma briga com alguém porque o casal está se beijando, eu falo, aqui não pode, porque aqui eu não quero que tenha homossexual aqui dentro. Aí você está discriminando um grupo. Perfeito. E essa discriminação de grupo é que se trata da homofobia. E é isso que não pode acontecer dentro de uma sociedade. Você não pode excluir um grupo. Não vai entrar no meu táxi porque é homossexual, não vai entrar no meu restaurante porque você é uma transexual. Então, essas coisas que tem uma consequência muito grande. É um crime que pode dar até 3 anos de prisão. É uma consequência bem grande. Muito bem. Doutor Mário, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. A gente já até estourou o tempo, mas agradeço os ensinamentos, esse conhecimento que, sem sombra de dúvidas, vai ser muito útil às pessoas que estão assistindo. Eu fico muito feliz de você ter me aberto espaço aqui. Muito bem. Vou te dar mais algum minutinho só para você possa dizer as pessoas onde podem te encontrar, seu escritório também. Nós trabalhamos em São Paulo, o escritório é Ernesto Rezende Neto Advogados, né? Eu sou Mário Solimene Advogados também, nós trabalhamos em parceria, estamos na 9 de julho, 5593, conjunto 44. Mas, em geral, o que nós precisamos fazer é ter essa conscientização. Tá? Eu espero que isso tenha ajudado um pouco. Muito bem. Obrigado, Laís, também pela presença. Esse é o nosso programa
em Foco de hoje. Obrigado pela sua companhia de sempre e a gente se encontra amanhã. Até lá!